Leandro Fortes. Bom dia, senhor. Muito Veja bom só, dia, Mauro Lopes. Bom dia a todos aí que estão eu no Manhã Brasil. Bom dia. eu estava te olhando aqui enquanto falava com o Paulo e comentei dessa notícia aqui do Estadão. A minha dúvida foi se você estava rindo ou espumando de raiva enquanto eu falava dessa notícia de que o Haddad e o Rui Costa estão quase dobrando o seu salário como conselheiros da Terra Cap do ínclito governador do Distrito Federal, do Ibanez. Mauro, eu acho que isso nos coloca dentro de uma distopia, né? Distopia política quase que absoluta. Você imagina o Haddad e o Rui Costa ganhando 10 mil por mês para participar de uma reunião, mas isso já seria ruim. Eu já acho essa história ruim desde sempre, dentro do governo federal. Acho que essa coisa é absurda. A Aniele ganha 10 mil, 15 mil para participar de um conselho de um troço que não tem nada a ver com ela, acho que de tecnologia e tal. Agora, você ganhar dinheiro no governo ibanês, cara, você sendo ministro do governo Lula, ganhar dinheiro no governo ibanês, o ibanês diz que não fica no mesmo ambiente que o Lula. O ibanês não frequenta o mesmo espaço físico, diz que tem nojo dele, tem pavor dele. Leandro, Tá, golpista do 8 de e se janeiro, livraram a tratando de um cara sujeito dele. que teve a cara, obviamente, livrada, num movimento muito esquisito, que planejou o golpe, que botou aquela PM, que botou o Anderson Torres como secretário de Segurança Pública e mandou ele de férias para a Disney. Quer dizer, que fez parte, que foi afastado. E aí você tem ministros ganhando dinheiro, porque a Terra Cap, para quem não é do Brasil, a Terra Cap é a estatal do governo do Distrito Federal que cuida das terras públicas do GDF, né, das terras públicas do Distrito Federal. E organiza, né, sistematiza as terras públicas do Distrito Federal. O que o Haddad e o Costa. Vem cá, alguém já foi numa reunião dessa? O que eles falam? Participam como? Que coisa mais sem sentido isso. Totalmente sem sentido isso. Eles nem precisam desse dinheiro, eu imagino, né? Uhum. Sim. Então, assim, essa história de Geton é uma coisa de república de bananas, Mauro. Geton é coisa de república de bananas. Não tinha que ter Geton em lugar nenhum. Quem tem que ocupar os conselhos, os conselheiros têm que ser especialistas na área, gente do setor, né? E que nem precisa de salário para ter uma reunião por mês, recebe, se for de fora, passagem, hospedagem, alimentação, aquela coisa, né? Uma diária. Ganha 10 mil por mês para participar de uma reunião, cara, num país desgraçadamente miserável como é o Brasil, Mauro. Não, é isso aí. O Rafael dizendo, o cara nomeou Anderson Torres, esse pessoal senta na estatal nomeado por ele. Não, é um negócio, essa É o que o promiscuidade. Paulo Clias falou, assim, né? Ainda que não fosse, ainda que não seja a questão do Ibanez com o Lula, e tal, mas é preciso se discutir isso. Na verdade, é preciso acabar com isso. Isso é um privilégio da nobreza pré-Revolução Francesa, Mauro. O jeton. Sim. Né? Isso é uma coisa, um privilégio da nobreza predatória, parasitária. Por que a Aniele ganha 10 mil, o Rui Costa ganha 10 mil, o Haddad ganha 10 mil? Em conselhos, que eles vão falar, uma vez por mês, você vai falar o que no conselho, Mauro? Ó, gente, eu passei o mês todo estudando aqui, eu tenho aqui. Mentira! É só para botar dinheiro, para aumentar salário. Você falou da Aniele agora, né? Olha, a notícia não é de. Notícia recente, tá? 17 de março de 2025. Recente. Tá aqui, ó. Ministros com cargo em conselho de empresa estão na mira do Conselho de Ética. O Leandro, esses três, e é muito. Eu acho um negócio assim chocante, porque eles estão como conselheiros de uma empresa privada. Não é nem uma estatal, não é nem uma estatal estadual, nem uma empresa privada, a Tupi Metalúrgica. Que ele, Metalúrgica.
É uma metalúrgica privada, porque o BNDES botou dinheiro na metalúrgica, então tem direito a indicar conselheiros. A Aniele, o Carlos Lupe e o Vinícius Marques. Quem é Não Vinícius dá, é Marques? inacreditável. O Vinícius Marques é o CGU, é Ah, o CGU. controlador Geral geral da União. da União. O cara tá lá se esbaldando como conselheiro. Aí vai para o Tribunal de Ética, tá indo para o Conselho de Ética, do Comitê de Ética da Presidência, mas quer saber de uma coisa? Já tem sinalização que o Comitê de Ética vai dizer que não existe conflito de interesse, não. Ué, Cara, são especialistas em metalurgia, Maura, que você é um cara que não tem visão metalúrgica, entendeu? né? Num governo de um presidente metalúrgico, todos têm que entender um pouco de metalurgia. Então, certamente a ADL deve ter lá dado os seus pitacos, né, sobre a questão: utiliza-se é melhor o aço ou o latão na fabricação, por exemplo, de automóveis? Tem que ter uma ampla discussão metalúrgica, né? E ganha. Acho que ela ganha até mais do que 10 mil por mês, ou é 10 mil por mês. Mas, assim, o valor em si é o que menos me interessa. Essa questão ela já deveria ter sido resolvida desde os primeiros escândalos que surgiram no governo Sarney. Lembra que essa história de Geton apareceu, né, se tornou-se público, popularizou-se no governo Sarney. Era um escândalo, era uma coisa absurda, além dos próprios jetões dos parlamentares no Congresso Nacional. E aí, assim, se você não. Olha só, eu te convido para ser ministro. O salário de ministro é quanto, sei lá, 20 mil. O salário é 20 mil. Aí o cara diz, porra, é pouco para mim. Então não vai, cara. Você, quando vai aceitar ser ministro, é uma missão. É uma missão política, de governo. Se 20 mil para você é pouco. Ah, não, mas eu te arranjo para ser conselheiro da metalúrgica. E para ser conselheiro de Itaipu e conselheiro do Biscoito Tupi, porra. Que coisa maluca é essa? E isso, pior do que tudo, Mauro, isso é um deboche. Isso soa como um deboche para um país desgraçadamente miserável como o Brasil. Mais da metade da população não recebe um salário mínimo, cara. E aí as pessoas ficam assistindo isso. O que você acha que elas vão fazer? Elas vão voltar na extrema-direita. Elas vão voltar na extrema-direita. É isso que elas vão fazer. Tem que acabar com tudo isso. Como é que acaba com tudo isso? Botando um filho da puta. Vamos botar um filho da puta. Porque aí ele vai lá e mata todo mundo, arrebenta todo mundo, bota um Milei. Não é isso? É, porque essa discussão ela atinge os afetos, ela não é racional. Sim. Ela atinge os afetos. E aí o que vai acontecer? Eles vão votar na extrema-direita. Aí não tem comunicação no mundo que dê jeito nisso. No mesmo dia que o Rui Costa aparece metido numa história de compra de respiradores, pagou adiantado. 47 milhões, eu acho, adiantado. Para uma empresa que nem era de respiradores, fazia produtos a partir de maconha. Sei lá, canabidiol, não sei o que fazia. Tênis de canha, não sei que merda fazia. Mas não era de respirador. Você vai dar o dinheiro. Então, assim, isso tudo. Aí o que acontece? Uma coisa que eu vi eu comentei isso na semana passada, a gente conversou sobre isso antes já, até que falei isso no programa de Thalita também. Assim, ela está pintando uma nova Lava Jato. Está pintando uma nova Lava Jato. E por que está pintando uma nova Lava Jato? Não é só porque tem esses problemas de sempre. É porque, exatamente como na Lava Jato anterior, o ministro da Justiça é fraquíssimo. É fraquíssimo. E não tem poderes sobre a Polícia Federal, não é respeitado, ninguém. Estão cagando para ele. É galo branco. Essa operação agora, em relação que a gente falou aqui mais cedo, Leandro, não aconteceu nada com o Bolsonaro, o cara matou 700 mil pessoas. Aí a Polícia Federal está realizando uma ação. Não, tudo bem, eu já falei que não tem nenhuma simpatia pelo Rui Costa, o cara é um matador de jovens pretos, mas a Polícia Federal está investigando com ordem de quem? A partir do quê? Uma história do consórcio Nordeste durante a pandemia. É chocante, cara. E aí tem gente que diz, não, a PF é nossa, né? Que nem o Zé Dirceu lá atrás, né? A Rede Globo é nossa. Pois chocante.
Chocante, chocante. É. Chocante, assim, o caso é ruim, tá? O caso é ruim, viu? Consórcio Nordeste, o Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência da Dilma, né? Meteram quase 50 milhões na mão de uma empresa adiantado, Mauro. E não entregaram nada, nem um único respirador. Você que, inclusive, a empresa foi processada pelo governo da Bahia. O Rui Costa reconheceu, mesmo que houve uma coisa, entrou com um processo e tal, tem uma ação judicial com essa empresa, mas é igual a empresa que deu calote no casamento do meu filho mais velho, né? Nunca mais a gente conseguiu achar. A empresa que tinha sido contratada para fazer o buffet e tal, no dia desapareceu. E nunca mais se teve notícia. Sim. Agora, aí tem uma questão, sabe, Leandro, sobre a COSC, que nós precisamos dialogar, né? Porque o pessoal, vocês estão caindo na demagogia, vocês estão isso, estão aquilo. Não. No governo Bolsonaro era igual. Sim, mas o governo Bolsonaro, Leandro, era de extrema direita. Então, é esperável que no governo Bolsonaro tudo isso acontecesse. Um governo de extrema direita, e a gente combatia o governo Bolsonaro por isso. Agora, é um governo progressista. O que não se espera é que um governo progressista opere com essa lógica e com essas práticas, né, Leandro? Por isso que amplifica, inclusive, né? Porque o escândalo vem de onde não se espera, né? Onde não se espera determinada conduta e ela acontece, o escândalo é muito maior do que onde se espera determinada conduta e ela acontece, né? Esse é o chocante, né? É chocante, porque assim, além dessa história, tem a história do INSS, que é muito esquisita também do ponto de vista da operação política, tá? Do ponto de vista da operação política. Então, assim, o alvo é o mesmo de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela história, quando começou lá atrás, eu estava na campanha da Dilma, trabalhei na campanha da Dilma, começou aquela só Lava Jato, eu falei, gente, o alvo não é a Dilma, o alvo é o Lula, hein? O alvo é o Lula. Aí foram cercando, até que pegaram o Triprex. Aí foram cercando, até que meteram o cara na cadeia. E é a mesma coisa, começa o INSS, vai cercando, ele não demite o Lupe, mantém a estrutura da corrupção dentro do Ministério, apesar dela ter sido descoberta, ou vocês acreditam que o responsável por isso era o presidente do INSS? Né? Tem que ser um pouco abestalhado para acreditar numa coisa dessa. Né? Um esquema de corrupção desse tamanho não funciona sem uma centralização profissional. Não funciona. Eu mostrei aqui mais cedo, fiquei muito chocado com isso. A advogada Tônia Galetti, que integrava o Conselho Nacional de Previdência Social, ela era representante daquele sindicato onde está o Frechico, irmão do Lula. Em janeiro de 2023, ela procurou o Lupe para dizer, tá tendo corrupção lascada nesse esquema. E o Lupe, aí ela propôs para entrar na pauta, porque ela era integrante do Conselho Nacional de Previdência Social. O Lupe não deixou, não entrou na pauta, Leandro. Não estou dizendo que nem o Lupe, nem o presidente do INSS, que foi muito corretamente demitido por Lula no dia seguinte, tivessem necessariamente envolvidos com a falcatrua. Mas foram lenientes, né? Sim, foram lenientes, não investigaram. E inexplicável que o presidente do INSS tenha sido demitido e o Lupe não, né? Mas aí já sabe, né? O PDT já está lá dizendo que se demitiu o Lupe, sai da base do governo, enfim. Aí vai. Pois é, e assim, tem que ter cuidado com essas coisas, Mauro, porque é o seguinte, ladrão é quem rouba, não é quem é pego roubando. Porque senão você fica naquela coisa toda. Só demite, só pega quando a Polícia Federal vai para cima. Só demite o sujeito quando ele é descoberto. Olha, se desde 2023 o Lupe sabia disso, e desde o ano passado, sabia-se disso pela mídia, uma matéria grande do Metrópolis. Né? E nada foi feito, é porque é o seguinte, aquela coisa, não vou fazer nada, só vou fazer alguma coisa se me pegarem. Né? Essa ladrão não é quem rouba, é quem é pego roubando, é uma frase clássica daquele livro Oliver Twist, do Charles Dickens, né? aquele órfão, ele era ensinado por um homem, um judeu, que ensinava eles a roubar. Aí ele falou assim, você tem que ir lá e roubar a madame. Ele falou assim, mas quem rouba é ladrão. Aí o cara fala, não, ladrão não é quem rouba, é quem é pego roubando. Então, a gente não pode cair
nesse axioma, né, que é maravilhoso do Oliver Twist, do Charles Dickens. Sim. Assim, não pode. Assim, porra, se faz pente fino no Bolsa Família, se faz pente fino no BPC, se faz pente fino na porra toda que é de trabalhador, por que não faz um pente fino e vê quem é que está roubando? Todo mês faz um pente fino, opa, esse aqui está roubando, vamos tirar para não dar merda, porque a gente não aceita eticamente. Né? Por que não faz um pente fino nisso? Vai esperar a Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal, como todas as polícias do Brasil, são estruturas de extrema-direita. Os governantes petistas são muito ingênuos em relação a essas estruturas, tanto os policiais como as militares. Eles vão trabalhar juntos, aí ficam encantados com os bons modos dos militares do Ministério da Defesa, como são educados, como são limpinhos, como são cheirosos. Né? Como eles são, obedecem às ordens, eles são absolutamente democratas. Essa história já passou. Mentira! São todos dissimulados, porque são todos de extrema-direita. Todas as polícias, inclusive a federal. Uhum. Inclusive as superintendências estão infestadas e comandadas por bolsonaristas, viu? Sem ilusões. Sem ilusões. Então, esses caras, quando eles detectam o mau cheiro do medo e do cagaço, e principalmente da fragilidade do ministro da Justiça, eles começam a trabalhar, eles começam a operar. E aí, cara, se você cair de novo na arapuca do republicanismo, como a Dilma caiu, como o Lula caiu, vai dançar de novo, viu? Vai dançar de novo. Tem que botar esse ministro Lewandowski, com todo o respeito que eu tenho por ele, é fraquíssimo, é galo branco, assim, é galo pálido, não é branco. Um galo pálido. Eu nunca vi um cara tão fraco, assim, os pronunciamentos, sabe, eu não gostei a voz do Lewandowski. E ele substituiu um galo preto, né, que é o Flávio Dino, né? Flávio Dino, pois é. Então, assim, o Ministério da Justiça, ele não faz justiça. Ele não tem nada a ver com justiça. É um ministério totalmente político. É o ministério mais político da esplanada. É o ministro que faz a política fora do Palácio do Planalto. É que coloca as posições reais do governo na mesa. E aí você bota um ministro fraco como Lewandowski, a Polícia Federal já se percebe e começa a operar, cara. Começa a operar. Daqui a pouco ele não tem mais como. Que nem o Zé Eduardo Cardoso. Eu não posso mexer, porque a Polícia Federal, né, eu sou republicano. Não precisa ser o Bolsonaro, que naquela reunião falou, só precisa. Eu mudo a PF, eu mudo o ministro, chegaram na minha família e tal. Não precisa ser essa coisa escrota, mas não pode perder de vista de que a Polícia Federal é um aparelho ideológico. Não pode fugir. É um aparelho ideológico. E ele tem que estar sob controle. Não é sob censura, não é sendo aparelhado para não investigar crimes. É estar sob controle político e ideológico. Leandro, eu tenho 2 temas mais que eu queria tratar contigo. O primeiro é a nossa manchete de hoje. A gente começa a ter um cenário para 2026. 2026 estava marcado para ser o último embate entre Lula e Bolsonaro, né? Os 2 grandes líderes populares do país, indubitavelmente ninguém chega perto deles em relação a isso. O Bolsonaro foi tentar golpe de Estado, caiu fora do jogo, né? Está fora do processo pelo TSE e vai cair fora também nas condenações que vai sofrer no STF. E aí você tem a extrema-direita numa situação... Está afunilando, porque o Pablo Marçal já recebeu a 2ª condenação, ainda em primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo, mas são condenações muito consistentes, né, que 8 anos de perdas de direitos políticos, então capaz de ficar, muito provavelmente ficará fora do pleito. O Tarcísio, esse fim de semana, deu talvez a sinalização mais forte de que não vai, porque tem uma questão que o próprio Kassab também falou, que é a seguinte: para ele ser candidato a governador, Leandro, ele não precisa renunciar ao mandato. Ele é candidato a governador estando no cargo. Para ser candidato a presidente, ele precisa renunciar 6 meses antes. Sim. E ele não tem confiança de que o Bolsonaro não vai meter uma facada nele nesses 6 meses. Então ele corre o risco de perder o mandato de governador e ainda é capaz de não conseguir a candidatura ou conseguir uma candidatura inviabilizada pelo racha na extrema-direita. Então, você tem um cenário aí que está sobrando os governadores, né?
Tá sobrando Caiado, tá sobrando Zema, tá sobrando Ratinho, a Michelle e tal. Cenário de grande indefinição. Do lado progressista, você tem é Lula. É Lula, é Lula, é Lula. Mas o Lula diz, se eu tiver saúde, né? Se eu tiver saúde. E também precisa ver, ele está num momento interessante para ele, né? Popularidade muito baixa do governo, mas ele liderando as pesquisas. Se esse cenário mudar também, ele vai reavaliar. Então, a gente tem um cenário aí muito movimentado para 2026. Como é que se olha esse cenário? Você tem razão. O problema é que, exatamente como o Lula fez ali em 2018, há uma definição completa, absurdamente parecida com o 2018, em relação à candidatura do Bolsonaro, como foi em relação ao Lula. Entendeu? E essa indefinição, ela deixa que a direita, quer dizer, o espectro de direita, ele fique completamente gelatinoso. Ninguém sabe quem pode substituir ou não o Bolsonaro. Né? Ninguém tem essa capacidade de dizer agora quem vai substituir o Bolsonaro. Deixa eu só desligar aqui que tocou. Esqueci de diminuir o telefone aqui. Peraí. Gente, que coisa chata, esqueci aqui, né? Quem é que me liga na hora disso? Voltei. Perdão, então eu estava falando isso. Eu fiquei fora de foco, né? Peraí. Tem um macete aqui, como é que faz? Bom, mas você vai me ouvindo, porque certamente vocês não vieram aqui para ver minha cara, né? Mas para ouvir o que eu tenho a dizer. Mas o que eu estava falando, Mauro, acho que você já comentou isso algumas vezes. Melhorou. A indefinição do Bolsonaro e a insistência dele em não falar, não serei candidato, apesar de tudo dizer que ele não vai ser candidato, transformou esse espectro de direito numa gelatina. Né? Ninguém sabe, as pessoas se movimentam completamente atordoadas nisso. Se vai ser o Tarcísio de Freitas, que é o preferido da mídia, isso já está claro, né? É o nome que a mídia quer, é o nome que o setor financeiro vai apostar. Agora, tem o Caiado que não tem chance nenhuma, ele é uma liderança totalmente regional, né, do centro-oeste aqui de Goiás, mas que vai ficar tocando trombeta. O menino lá de Minas Gerais não pode, porque é novo demais, o Nicolas Ferreira. E assim, eles estão ali batendo cabeça para ver quem é que pode. Michelle não será. Michelle vai ser candidata ao Senado e vai ser muito bem votada aqui no Distrito Federal. O Distrito Federal vai ter Michelle Bolsonaro e Damares Alves como seus representantes no Senado Federal, hein? Na Câmara Alta do Congresso Nacional. Que as duas, esse esquema faz parte daquela estratégia da extrema-direita de ocupar o Senado para acabar com o STF, viu? Para fechar o STF e criar um STF com eleições, gerar uma loucura dessa. Agora, você tem razão, tá? Como é que o Tarcísio vai abrir mão de uma reeleição praticamente certa, né, em São Paulo, para poder se meter numa enrascada que com o Lula ele perde? Com o Lula ele perde. A não ser que aconteça uma lava-jato e o Lula volte para a prisão. Mas com o Lula ele perde. Ele sabe que perde. Então ele continua fazendo esse teatrinho junto com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o candidato, é o único candidato. Ele sabe muito bem, ele, o Bolsonaro, ainda mais pela questão de saúde do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro está realmente decrépito. Bolsonaro é uma figura que está apodrecendo em praça pública, viu? Então, assim, mesmo que ele não morra até lá, ele vai chegar lá muito depauperado. A facada provocou uma série de problemas nessa região intestinal dele, que ele borbulha em merda, o Bolsonaro. Então, assim, dificilmente ele vai chegar minimamente com saúde para ser candidato em 2026. Então, ele não será candidato. Agora, quem da direita vai ocupar esse espaço, aí está essa briga. Caiado, Zema, Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro. Eu acho que eles vão chegar divididos demais. Eles têm capital eleitoral, o capital eleitoral bolsonarista, mas eu acho que eles não têm progressão eleitoral para conseguir fixar esse capital até 2026, viu, Mauro? Sim, e o Marçal, que era uma novidade no cenário, muito provavelmente ficará inviabilizado pela Justiça Eleitoral, e as outras novidades no cenário, incrível que a gente esteja vivendo isso, né? Que é o João Campos, lá prefeito de
Recife. E outra, o Nicolas Ferreira, não tem idade. Não tem idade para ser candidato a presidente. O João também não, né? O João tem 31 anos, é isso? O quem? O Jones? O João Campos. Não, Não, não Jones pode, ele está com pode. 31. O Jones poderá. O Jones só pode. O Jones tem Então, o João 35. Campos está com 31, o Nicolas está com 29 e o Jones Manuel tem 34. O Jones poderá. O Jones poderá, né? Poderá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos Tem ver, muita né? água a passar debaixo Tem, dessa tem ponte. uma figura deletéria que eu acho abominável, um dos piores, viu? Que é esse Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, que já está se colocando de novo. Tentando como ressuscitar candidato a terceira via, né? o presidente LGBT, né? Parece um personagem de sitcom americano, né? O presidente LGBT. Assim, ele não representa a luta LGBT. Isso a gente precisa deixar muito claro. Ele não é representativo, ele é uma representação vazia do movimento LGBT. Ele se declarou homossexual numa pataquada ensaiada com aquele Pedro Bial para tentar criar, naquele momento das últimas eleições, um candidato LGBT. Ele é um candidato da pior escória da política brasileira. Ele é o que tem de pior. Eu acho ele pior do que esses caras de extrema-direita, né, de fato, Mauro, porque ele é dissimulado. Ele é péssimo, ele é neoliberal, ele é um péssimo gestor, ele é uma figura abominável e que se coloca nessa fachada do candidato gay. Não vai colar, não vai colar, não vai colar. Mas ele vai tentar de novo isso, viu, Mauro? Sim. Eu sei, vai tentar. Já se colocou esse fim de semana, andou dando entrevista aí, está dizendo que vai sair do PSDB, que pode ir para o PSB, sei não, vamos ver. Tem água aí para passar debaixo desta ponte. Para encerrar, Leandro, você tinha pedido para falar sobre o caso Alisson Mascaro. Alisson Mascaro é professor de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na USP, foi acusado por 10 alunos e ex-alunos de assédio sexual, foi afastado, há uma sindicância preliminar, foi feita na USP, e o resultado dessa sindicância foi o afastamento do Alisson Mascaro, do cargo, da função de professor, e agora foi instaurado um processo administrativo contra ele. E você queria comentar o caso dele. Eu queria comentar o seguinte, porque assim, primeiro, eu acho aquela matéria do Intercept, do ponto de vista jornalístico, uma tragédia. Assim, as pessoas acabaram se confundindo. Espera, qual matéria do Intercept? A matéria do Intercept que denunciou, que fez a denúncia a partir de relatos anônimos, né? Os relatos anônimos são necessários nesse tipo de crime, mas, olha só, tem uma regra jornalística que a gente não pode deixar de lado. Se você vai publicar uma matéria e você só tem relato anônimo, você não publica a matéria. Isso, o relato anônimo pode ser utilizado no processo judicial, pode ser utilizado no processo administrativo e lá eles fazem. Mas, assim, você publicar uma matéria e reiteradamente fazer suítes dessa matéria sem jamais dizer quem está denunciando um cara que teve a vida simplesmente destruída por isso, eu não estou duvidando que existam esses relatos, não, tá, Mauro? Pode ser que eles sejam verdade, mas assim, em princípio, eles não existem, porque relatos anônimos não podem basear matéria jornalística. Se eles existem, os nomes estão lá na justiça e a justiça está corroborando, um bom repórter vai e descobre quem são e coloca o nome dessas pessoas, se elas autorizarem. Se não autorizarem, não tem matéria. Então, o que nós temos até agora, uma puta de uma matéria do Intercept que colocou essa história desses relatos, alguns, inclusive, vamos ser bem francos, são patéticos, tá? Homens de 30, 31 anos que, sei lá, eu fui lá e ele mandou eu ficar de cueca. Pô, tu tem 30 anos e ficou de cueca porque o cara mandou tu ficar de cueca. Ele me deu um abraço e você dormiu com ele? Tem coisas muito esquisitas, sei lá. Eu nasci desconfiado, já te falei isso, Mauro. Eu nasci desconfiado. Então, primeiro, os dois principais marxistas que ficaram em evidência nos últimos anos nas redes,
né, que foi o ex-ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, e o Alisson Mascaro, que é um intelectual, um pensador marxista, esses dois caras foram colocados no mesmo balaio de assédio sexual, de coisas assim, de maneira muito difusa, assim, com provas muito melífluas, com questões de anonimato, com participação de ONG estrangeira, é tudo muito esquisito. Eu vi a entrevista do Alisson Mascaro com Leonardo Atucha, achei muito fraca, muito ruim, virou, na verdade, um desabafo, um desabafo até um pouco barroco, rococó, assim, uma coisa meio estranha. Assim, não se explorou, eu acho que faltou a explorar os fatos. Olha aqui, um cara disse que você pegou e mandou ele ficar de cueca. Quem é esse cara? Você conhece ele? Faltou jornalismo naquela entrevista, tá? Não que é uma crítica pontual, tá bom? Ao Atush, né? Talvez porque o Atush seja muito. Aí, no final, muito emocionado, o professor Mascara ainda disse: olha, comparou a Leonardo Atush a Emílio Zola no caso Dreyfus. Então, assim, essas coisas elas desbancam para descredibilizar a discussão, né? O caso Dreyfus foi um caso, para quem não sabe, o Dreyfus, se você quiser falar em francês, né, no século XIX, de um oficial judeu do exército francês que foi caluniado e enviado, inclusive, para a Guiana Francesa, para a prisão aqui, para morrer na Guiana Francesa, numa ação clara de antissemitismo da elite da burguesia francesa. Quem reverteu o caso dele foi um grande escritor do século XIX, Émile Zola, que escreveu, né, o clássico J'accuse, Eu Acuso, mostrando as falhas e as falácias do caso dele. Assim, não é a mesma coisa. Não é nem de longe a mesma coisa. E o Leonardo Atush foi, claro, um ato de generosidade, porque o Atush sempre apoiou o Mascaro e colocou lá como se fosse o Zola do século XXI. Mas eu acho que, mesmo com essa entrevista que foi fraca, que não se abordou jornalisticamente os casos, esse caso é um caso muito esquisito. Muito esquisito. E eu achava que tinha que haver uma cobrança muito maior, do ponto de vista jornalístico, do Intercept Brasil, sobre aquela matéria. Eu me coloquei isso lá várias vezes para eles, eles nunca me respondem. Fizeram uma matéria para explicar a matéria, para dizer o quanto era dolorido falar sobre isso, mas que iam manter tudo anonimamente. Você não pode, a não ser que as regras do jornalismo tenham mudado e eu estou velho e não percebi. Mas fazer matéria, sustentar a matéria, acusar um sujeito que foi caçado na USP e que teve a vida destruída, com relatos anônimos, e alguns relatos são muito esquisitos, Mauro, muito estranhos. Olha, então, eu acho que essa questão tinha que ser melhor discutida, viu, Mauro? Tudo bem, mas eu queria ponderar, ele não foi caçado na USP, ele foi afastado. Afastado, desculpa. Houve uma sindicância preliminar e a sindicância preliminar considerou que havia fatos o suficiente para o seu afastamento. E agora está tendo um processo administrativo disciplinar. Nenhum problema com isso. Não, nenhum problema com isso. Não. A minha discussão é jornalista, tá? Assim, agora, seria importante também, já que está se cobrindo tantos assuntos, ver esse processo da USP e tal. Por que a USP achou? Qual que é a relação real desses depoimentos com o caso da USP? Porque também continua... É o que a sindicância está averiguando, né? E tudo vaza menos... Né? Quem são as pessoas que estão acusando? Não, mesmo? Leandro, eu acho que tudo bem, essa sua crítica jornalística e tudo, mas eu vou te ser bem sincero, cara. A coisa lá era feia. A coisa lá falaram que a coisa lá era feia. Há anos. Vários amigos meus que foram estudantes ou são estudantes na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco dizem, Mauro, a coisa era muito, muito feia. Então, assim, eu acho também que a gente devia ter cautela em relação a não condenar o Alisson Mascaro desde já. Sim, mas eu teria também cautela em condenar a apuração do Intercept, porque a coisa não era fácil lá não, meu camarada. Pois é. Assim como não era fácil lá em Lisboa, em relação ao Boaventura, assim como não era fácil na universidade lá do ABC,
e no Ministério Lula em relação ao Silvio Almeida. Aham. Pois é, Até porque é o seguinte, a legislação garante às vítimas de assédio o anonimato e o sigilo, né? Acho que essa é uma coisa importante. Olha só, no caso do Boaventura, foi bom você lembrar, no caso do Boaventura, algumas vítimas vieram em público contar o que aconteceu. Tem nome, tem processo, ele foi afastado lá daquele centro, embora ainda se passe muito pano para esse cara depois disso. Ele é um abusador, inclusive confesso, viu? Ele pediu depois desculpas, se calou, aquela coisa, quem me conhece sabe, né? Eu se causei algum, por causa da minha formação, da minha visão, da minha cosmovisão e tal. Esse Boaventura era para um cara que está ser cancelado. Eu mesmo acho abominável esse Boaventura. Mas ele continua, inclusive, lá no 247, ele vai, escreve artigos e tal. Não sei se você já entrevistou ele. Mas eu acho que essa questão do Alisson Mascaro, ela tem um quê de perseguição que não me parece esclarecido até agora. Eu gostaria muito de ver esse processo da USP, de colocar a mão nele e ver o que está sendo dito e esses depoimentos na origem. Porque quando você faz é que nem utilizar aspas em off na imprensa, que é uma coisa abominável, né? Fulano de tal é um bandido safado, diz o importante líder do PT. Isso não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Do ponto de vista jornalístico, eu acho que a gente tem que ter mais precisão naquilo que escreve. Faz uma longa matéria, e até hoje não se sabe quem foi que denunciou o cara. Né? Eu não sei, é preciso ter uma visão um pouco mais crítica desse processo. Eu sei que quando se fala de abuso, principalmente de abuso sexual, tem uma série de normas que devem ser cumpridas para garantir que os abusados não sejam expostos. Mas, assim, no momento que isso vai destruir a vida de alguém, você precisa ter pelo menos um contraponto em relação a isso, né? Porque aí o cara pode não sabe nada, morreu, está morto e tal. Né? E aí pronto, ninguém sabe nem até hoje quem denunciou o cara, mas o cara já tá esfolado. No caso do Alisson, eu acho que isso está acontecendo. Do Silvio Almeida, me parece também que tem um processo parecido com esse. Né? Ainda tem um processo preto, marxista, caiu no balaio do assédio sexual, assédio moral. O outro, gay, marxista, caiu no balaio do assédio sexual. Mas do outro lado você tem mulheres pretas vítimas de assédio sexual e você tem homens gays vítimas de assédio sexual. Então, você tem homem gay acusado e tem homem gay vítima. Você tem homem preto acusado e tem mulher preta vítima. Então, eu acho que realmente isso precisa de ser bastante cuidadoso, efetivamente. Sim. Senhor... Eu só queria plantar essa sementezinha da dúvida. Eu posso fazer propaganda do meu podcast? Pode. Antes disso, só registrando que hoje é o Dia Mundial em Memória dos Trabalhadores e Trabalhadoras Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho. Queria fazer esse registro aqui, registro que foi solicitado pela nossa camarada, companheira, aqui de todo dia, deixa eu ver, estou sem o nome dela aqui. Alguém tinha pedido mais cedo, eu não tinha registrado, mas o Maxwell me avisou. Está feito o registro. E aí, senhor, qual é o seu comercial? Pô, é o seguinte, eu tô organizando o meu podcast pessoal, chama Podcast do Galo Preto. Só que é muito caro fazer um troço desse. Você tem que comprar equipamentos e tal. Eu já arranjei o espaço físico, mas eu preciso comprar equipamentos e tal e manter a manutenção até conseguir um patrocínio. E aí eu abri uma conta no Catarse. Eu até te mandei o endereço, se você puder colocar o endereço aí nos comentários. Aí, que é para poder... Aí, ó, tá vendo? Podcast Galo Preto e tal. Tem um endereço embaixo. Tem como fixar para mim, não? O endereço? Vou botar aqui no chat. Vou botar aqui no chat. E aí eu tenho uma meta de 15 mil para comprar todos os equipamentos. Aí já tem 31 pessoas, já tem quase 3 mil reais. Eu estou no terceiro dia. Então, são 30 dias de arrecadação. Eu estou bastante otimista em relação a isso, para a gente fazer o podcast do Galo Preto. E aí só vou chamar Galo Preto para entrevista, você, inclusive, Mauro Lopes, que a gente está aqui em Brasília, só vou chamar Galo Preto para a entrevista. Chega de entrevista de blá, 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 mimimi, lero, lero, não quero Galo Branco, não quero conversa com Galo Branco.
Estou de saco cheio de galo branco, né? Só vou conversar com galo preto. Se o cara tiver conversinha de galo branco, eu já não chamo um podcast. Tô Então, fora. a ideia é fazer um podcast só chamando para a gente fazer um debate real, visceral, né? Sobre a realidade brasileira de fato. Então, mas eu preciso arrecadar uma grana para isso. Então, quem puder ajudar, eu botei no meu Facebook, tem lá no meu Facebook, tem no meu X, tem no meu Instagram. Todo mundo que quiser participar tem também, pode apoiar pelo Pix, que inclusive é esse endereço que eu tenho aqui, forte233@gmail.com. Meu e-mail é o meu Pix. Quem quiser ajudar pelo Pix, também, por favor. Ali é fortes233gmail.com. Isso é o seu e-mail? É o meu e-mail e também minha chave de Pix. Ah, tá legal. Bom? Valeu. Tá bom. Fechou. Boa semana para o senhor. A semana tem 1º de maio, que é feriado, mas é dia de luta. Mas promete essa semana, hein? Essa semana Pois é, promete. 1º de maio, eu vou ver se vocês quiserem, eu participo de alguma coisa no 1º de maio aqui para a gente falar da classe trabalhadora vilipendiada. Vamos. Quem ficou de vir aqui, eu espero que possa vir, é o Galo. Estou falando com o Galo Preto aqui. O Galo de luta virá aqui. Galo de luta. Pois é, Bom, que de eu repente nunca chama consegui aqui dois entrevistar. galos, dois galos aqui. Eu nunca consegui entrevistar porque ele não podia ir no meu programa, mas aqui, quem sabe, né? A gente participa Isso junto, aí. vai ser muito bom. E quem não souber por que do apelido do Galo Preto, procura no YouTube Piada do Galo Preto. Aí vocês vão saber por que está acontecendo, tá bom? É isso aí, valeu. Beijo, Abração. Mauro. Obrigado, hein, cara. Tchau, tchau. Beijão.